Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de comunicação e marketing, né? A gente vai hoje então aprender a configurar as conversões no Google Ads a partir do Google Analytics. Então, em outras palavras, a gente vai aprender como importar os eventos, né, do Analytics para que eles virem métricas dentro do Ads. Então, esse passo ele é essencial porque vai permitir que as campanhas não dependam só de cliques e mais sim de resultados, né? Então, o que são, né, as conversões? Antes de mexer no sistema, a gente precisa entender, né, esse conceito básico, que são as conversões. Então, são aquelas ações que realmente importam para o negócio, como a compra, um cadastro, ou até um clique, assim, de repente, em um botão estratégico dentro do seu site, da landing page, enfim. Então, basicamente, elas são a régua que a gente usa para medir se a nossa campanha está dando resultado. Então, sem essas conversões, a gente fica no escuro, né? A gente acaba avaliando apenas os cliques e impressões, não o que realmente importa, que é a conversão. Por que então a gente deve unir, né, a parte do Google Analytics com o Ads? Primeiro porque o Google Analytics ele centraliza os dados de comportamentos no site ou aplicativo, né, dentro da sua campanha. Segundo, porque a gente consegue transformar esses eventos em conversões dentro do próprio Ads. E terceiro, porque isso aumenta muito a precisão de mensuração. Então, ele ajuda o algoritmo a investir melhor no orçamento. Ou seja, é juntar essa inteligência de dados com o poder de anúncios. E isso vai fazer com que esses três tópicos eles sejam muito bem usados, né, para entender todo esse processo de conversão. Então, o Google Analytics ele registra quase tudo como evento, né? Seja uma visita de uma página, às vezes de repente também um cadastro ou até uma compra. Esses eventos eles podem ser personalizados, né? Então, nesse sentido, eles são flexíveis. A gente pode criar ou personalizar esses eventos. E o detalhe mais importante é que qualquer evento pode ser marcado como conversão. Então, isso dá uma liberdade para medir, né, o que realmente importa para cada negócio, porque, enfim, cada negócio é diferente, cada empresa tem um modelo específico de conversão, né? Uh, então, agora a gente vai para nossa prática, né? Eu separei aqui em 3 passos para a gente já entender como que a gente vai fazer essa integração e unir essas duas plataformas dentro do nosso curso. Então, o primeiro passo vai ser acessar o site, né, do Google Ads, fazer login com a mesma conta que está vinculada ao Google Analytics e dentro do menu superior a gente vai ali clicar em algumas ferramentas, né, como a conversão. Eu vou mostrar para vocês aqui como que vai funcionar. Esse painel é onde todas as conversões, todas as ações de conversões, elas vão aparecer. Então aqui tem todo um passo a passo, que é por onde a gente vai, né, criar a nossa ação de conversão. Então, eu vou dar um salvar e continuar aqui, porque esse processo a gente pode configurar depois. Primeiramente, eu vou usar a categoria de criação de ação de conversão de inscrição. E mais para frente a gente pode criar uma de conversão, mas como o nosso modelo aqui inicial que a gente está usando é para realmente inscrição, eu vou estar usando esse. Então, a gente vai. Ele acabou pedindo para eu adicionar mais um, então eu já vou criar. Vou, vou adicionar esse aqui de comunicação. Eu vou configurar essa conversão manualmente, né?
Isso tudo a gente consegue configurar depois, tá, pessoal? Mas é importante que vocês coloquem, principalmente aqui, em não usar valor para conversão, porque como é uma inscrição não existe, não tem essa questão do valor, né? Se fosse um produto aí teria que usar o valor. E vou usar uma para na parte da tag ela não se confundir, às vezes a mesma pessoa, né, converte, clica na parte da conversão e acaba contando como duas, sendo que é só uma pessoa. Então é importante vocês colocarem essa opção de uma. Eu vou concluir e a gente vai seguir para o nosso próximo passo, que é a parte de configurar uma tag. É, essa parte de configurar a tag é importante para a gente colocar dentro do nosso site. Às vezes os programadores eles colocam esse código dentro do site da própria empresa, da sua landing page, do seu site, porque é por lá que o Google Analytics vai analisar todos os dados, né? Por enquanto, então, eu vou concordar e concluir. Então, a gente já tem aqui a nossa tag configurada, a nossa configuração de tag configurada, né? Então, é por aqui que a gente vai medir as nossas conversões. Então, o próximo passo vai ser a parte de selecionar os eventos. Então, quando o Google Ads ele reconhece a conta do Google Analytics, ele mostra a lista de eventos disponíveis, né? Então, aqui é só marcar os eventos que fazem sentido para a sua estratégia. Por exemplo, Purchase, né? A parte de Sing Up ou outros eventos personalizados. Então, a gente vai também depois ali clicar em importar e continuar, porque assim a gente vai fazer com que esses eventos agora passem a ser ações de conversões dentro do Ads, né? Bom, gente, então com as nossas tags instaladas, eu acabei criando outra tag de compra de teste, segui o mesmo processo, e o que eu fiz foi analisar aqui, né, na parte de eventos dentro do Google Analytics. Então, o que acontece foi que isso é importante, é uma etapa importante a gente analisar e conferir, porque quando o Google Ads ele reconhece a conta do Google Analytics, ele mostra a lista de eventos disponíveis, né? Então, no caso, a gente também consegue ver que os eventos que, que importam, eles aparecem como ações de conversão. Então, eles ficam disponíveis, né, para incluir nas colunas de relatórios, o que facilita também para acompanhar os resultados. E além disso, o próprio Google Ads ele usa essas ações para otimizar as campanhas, né, como estratégias de CPA ou ROAS. Então, ou seja, é basicamente mais inteligência e menos desperdício, né? Então, quando você faz essa confirmação, né? Então, para a gente ter certeza, o que a gente vai fazer aqui dentro do Google Analytics é entrar na parte de exibição de dados e eventos. Então, a gente vai acabar vendo que os eventos principais já estão aqui, né? Dentro do nosso painel. E, enfim, outra etapa que ninguém deve pular é a parte de testar, né? Então, ver se tudo está funcionando. No caso, o que a gente precisa fazer é abrir o relatório de conversões do Google Ads e ver se os eventos eles já estão recebendo dados. Então, no Google Analytics é aquilo que eu tinha mostrado, né? No caso de abrir a aba de relatórios em tempo real e verificar também se as interações elas estão chegando. Então, se os dois números eles batem, significa que a configuração foi feita com sucesso. No caso também, esse teste é importante antes de você rodar a tua tag. No caso, existe uma opção de teste que facilita todo esse processo, né? Então, para concluir, essas conversões elas servem para medir o que realmente importa. Então, o Google Analytics ele garante que os dados eles são confiáveis e detalhados, né? Então, enquanto o Ads ele só usa esses dados para otimizar as campanhas. E esse processo todo
é a base para campanhas inteligentes e eficazes, né? Eu acho que todo modelo de negócio utiliza esse método, então isso é importante, né? O crucial aqui é realmente fazer esse teste para ver se está contabilizando cada conversão. Então, quando for fazer, no caso vocês, o produto de vocês, é essencial a gente utilizar essa tag para realmente não desperdiçar as campanhas, não desperdiçar, né, toda a parte de dinheiro investido dentro de uma campanha específica para otimizar ela, né? Então, gente, na próxima etapa a gente vai ver como que cria essas campanhas, né? Até agora a gente só configurou a tag, vimos como configurar e criar campanhas, criar e configurar a conta, no caso, do Google Ads e do Google Analytics. E na próxima etapa a gente já vai para a prática de criar as campanhas, né, e configurar essas conversões para ter resultados ainda mais claros. E além disso, ver um pouco de palavras-chave, né, no caso, explorar todas as correspondências que existem. Então, gente, eu fico por aqui e até uma próxima.